Bom dia aos irmãos. Hoje eu peço um pouco da compreensão. Vocês perceberam que a voz não está muito legal. De vez em quando vai dar umas tossidas aí, normal, tá? Então peço a compreensão de vocês. Não está no meu controle isso, então Deus já sabia de tudo isso. Então não estou muito legal, na verdade. Já desde ontem, a Rose também não está muito bem, está pior do que eu. Mas o Senhor é gracioso e a sua graça nos alcançou. E nessa manhã, pela misericórdia dele, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Tá um pouquinho quente aqui, né? Não sei o que a gente pode fazer para melhorar isso, mas enquanto isso, nós que estamos aqui prestando atenção já nessa breve introdução, eu gostaria de pedir para vocês que nesse momento abrisse a Bíblia de vocês em João capítulo 4, assim como também o coração e a mente de vocês, para nós meditarmos um pouco nesse trecho das Sagradas Escrituras. Por favor, esqueça o dia de amanhã, esqueça a segunda-feira, o trabalho, as contas a pagar. Nesse momento, tente concentrar todos os seus pensamentos na palavra, no estudo, na meditação que nós faremos nessa manhã. Então, abra o coração, não encha sua mente com coisas secundárias que não seja a palavra do Senhor nesse momento. Todos encontraram João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 26, como trata-se de um texto um tanto quanto longo, geralmente eu prego em 5 versículos no máximo, então, como trata-se de um texto muito longo, eu não vou tecer detalhes, né, não vou me prender aos mínimos detalhes do texto. Nós vamos tentar fazer um apanhado geral e extrair algumas verdades aqui dentro dessa grande porção que nós estudaremos nessa manhã. Como todos encontraram, vamos ler? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos eles tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe: bem, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim. Mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir.
Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. Nós estamos aqui no capítulo 4 de João. Só que antes de nós abordarmos essas questões do capítulo 4, eu quero mostrar a vocês que por causa dessa divisão de capítulo e versículo que nós temos nas Escrituras, nós tendemos a acreditar que o capítulo 3 não tem nenhuma ligação com o capítulo 4. Parece-nos que João estava escrevendo o capítulo 3 num dia, não tinha o que ele fazer muito lá, escreveu o capítulo 3. 3 semanas depois, cessou alguma perseguiçãozinha lá, ele estava debaixo de um coqueiro com sombra e água fresca, ele pensou, vou escrever alguma coisa. E lembrou da história da mulher samaritana e colocou ali. Não é assim. João, quando ele sentou para escrever o seu livro todo, ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de João em escrever esse livro, esse evangelho? O que João queria que os seus leitores originais entendessem ao ler esse capítulo de João, ou todo o evangelho de João. Ele tinha um propósito. Ele não simplesmente pensou, vou escrever umas histórias contando a respeito de Jesus, para entrar no cano, ficar famoso, daqui a 2000 anos, o pessoal lá da Igreja Batista Reformada no Japão vai ler a minha história, eu vou ficar famoso. Não, João tinha objetivos para os seus leitores originais e para os seus leitores posteriores, nós. O que João queria que os seus leitores entendessem ao ler o seu evangelho, ou qualquer porção do evangelho de João? Ele queria que entendêssemos que Jesus era o Messias e Deus. E o próprio João nos diz isso. Se você folhear a sua Bíblia em João capítulo 20, versículo 30 e 31, Jesus diz o seguinte, João diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro, mas esses aqui foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele queria que nessa manhã nós abraçássemos essa verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse Cristo, esse Filho de Deus, é proclamado através do Evangelho. Então ele escreveu esse Evangelho, essa boa notícia, anunciando aos seus leitores que aquele homem de Nazaré, ele era não somente o filho de um carpinteiro, mas que ele era Deus, o Deus encarnado. Tanto é que ele começa o primeiro capítulo de João, primeiro versículo, dizendo que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo fez todas as coisas. Esse era o seu objetivo. E aqui, nessa passagem de João capítulo 4, pela primeira vez, Jesus se revela como o Messias. Então o que João queria que entendêssemos? Que Jesus era Deus, isso vai ficar claro nesse texto, e também que ele era o Messias, que ele era o Cristo ou ungido, o prometido Deus, o prometido rei a Israel. E João queria isso. Então, quando João escreveu o capítulo 3, ao concluir aquela história, logo em seguida ele começa a história no capítulo 4. Por que essas histórias estão organizadas exatamente dessa forma? Por que João não jogou a história da mulher samaritana primeiro e depois a história de Nicodemos no capítulo 3, que vocês conhecem bem? Por que ele não fez, né, na ordem oposta? Porque havia um propósito. Se nós observarmos o capítulo 3 de João, quando ele está conversando, quando há aquele encontro noturno, lembre-se, Nicodemos foi até Jesus de noite, vocês lembram bem disso? E na determinada ocasião, Jesus manda o que você conhece bem, lança aquele texto famoso de João 3,16, que diz, qualquer um que citaria de cor, que Deus amou o mundo. Ok, nós conhecemos muito bem esse texto, mas talvez nós não conhecemos o contexto dele. E o contexto eu não preciso explicar, porque a maioria aqui eu tenho certeza que sabe. Se não sabe, depois tem como você assistir um vídeo explicando sobre isso. Mas o que estava em jogo ali? Jesus estava desconstruindo o pensamento equivocado de um fariseu. Um judeu, fariseu, alguém zeloso quanto às responsabilidades da lei, alguém que se esforçava o máximo para obedecer e que acreditava que a salvação era algo exclusivo dos judeus. Só os judeus seriam salvos. Era isso que pensavam os fariseus, os judeus como um todo. Aí Jesus diz, Deus amou o mundo. O que Jesus queria dizer com isso? Que Deus amou cada indivíduo do planeta? Não era essa a intenção de Jesus.
Jesus queria mostrar para Nicodemos que o amor de Deus em salvar as pessoas não se restringia somente a um povo, somente a uma nação. Eu tenho outras pessoas de outras nações. Deus amou pessoas que estão espalhadas pelo mundo e Deus vai salvar essas pessoas. Aí no versículo 17 de João 3, o texto diz: eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Jesus diz isso. E se você observar o discurso da mulher samaritana, quando ela entende a mensagem de Jesus, ela vai anunciar aos seus compatriotas, ela diz: ele é o Salvador do mundo. Olha o que João está fazendo. O que ele queria apresentar na história de Jesus a Nicodemos, que ele queria que Nicodemos entendesse, a mulher samaritana entendeu no capítulo 4. Então há uma íntima ligação entre esses dois textos. Aí, o versículo 17 que diz: eu não vim condenar o mundo, por que Jesus disse isso? Porque havia uma classe radical de judeus que acreditavam que quando o seu Messias viesse, ele aniquilaria todas as nações. E sabe por onde eles começariam? Por onde o Messias começaria a destruição? Por Samaria. Porque como o próprio texto que nós lemos nos mostra, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Os judeus e os samaritanos, eles se odiavam. Isso é uma discussão muito antiga, que vem quase lá do 7 século antes de Cristo. Eu não tenho tempo para explicar isso. Mas há uma discussão, há uma divisão bem histórica ali, por causa de uma miscigenação que houve. E por causa disso os judeus odiaram os samaritanos. E isso era recíproco. Um odiava o outro e não tinha conversa. Aí, agora imagine só, você é um judeu, você está lendo o capítulo 3, e você observa que um dos seus líderes, um mestre da lei, um que você reputa como mestre, procura Jesus de noite, e Jesus dá essa deixa. Olha, Deus vai salvar pessoas de outras nações. Aí você, tá bom, ok, legal, isso é bom, isso é legal. Aí de repente você vai para o capítulo 4, como um judeu. Aí você vê Jesus, ao contrário de Nicodemos, Jesus indo até a mulher samaritana. Aí você pensa, não. Como um judeu você pensa, não, Jesus, tá bom. Salvar outras pessoas de outras nações até vai. Mas samaritano? Aí você vai ver que no texto mostra que era uma mulher ainda. A falar, não. Salvar o samaritano já é difícil entender, uma mulher ainda. Então João começa a mostrar um grande contraste entre o capítulo 4 e o capítulo 3, que está dividido para nós, que na verdade no original não tem essa divisão. Ele estabelece um contraste entre aquele religioso e aquela mulher do capítulo 4. Qual é o contraste? Por um lado nós temos um homem, por outro lado nós temos uma mulher. Na nossa sociedade hoje, já que as feministas lutam por igualdade, isso não é muito relevante para nós. Porque as mulheres querem igualdade, querem fazer as coisas que os homens fazem, elas não querem trabalhar, descarregar saco de cimento, essas coisas, mas algumas coisas elas querem, alguns direitos que elas acham que têm. Então para nós isso não parece ser uma mensagem impactante. Mas naquela época, num contexto em que a mulher nem sequer era contada na genealogia, nem sequer a mulher era valorizada, naquele contexto, fazer uma comparação entre um homem e uma mulher era algo muito forte, muito chocante. Deixaria os seus leitores, que a grande maioria era judeu, assustados. De um lado, um homem, do outro lado, uma mulher. De um lado, nós temos o quê? Nós temos um religioso. Alguém extremamente religioso que conhecia a sua lei, que se preocupava em obedecer a sua lei. Do outro lado, o que nós temos? Uma pessoa que não sabia muita coisa a respeito da lei. Aliás, o pouco que ela sabia era muito limitado e ainda estava errado. Então nós temos alguém extremamente conhecedor e alguém que não conhece nada. Alguém extremamente ignorante quanto à lei. Um grande contraste. Por outro lado, nós temos alguém extremamente com uma moral elevada. Porque como nós vimos em Gálatas, a lei, querendo ou não, mesmo que você seja legalista, como algumas igrejas são, isso produz, de certa forma, uma certa moralidade visível. Você consegue perceber, talvez, olhando assim para quem é moralista, quem segue leis, quem cria as leis, que há uma certa moralidade nelas. Elas se preocupam com isso e, ainda que exteriormente, você consegue perceber uma moralidade. Uma moral aparentemente mais elevada.
E esse era o problema lá em Gálatas, como vocês lembram. Paulo foi acusado de estar pregando um evangelho sem lei, ou seja, um evangelho da qual Cristo seria ministro do pecado. Porque entendia-se que a lei era que limitava a moral das pessoas. Mas a lei produz, de certa forma, algumas características morais boas, visivelmente falando. Então, de um lado, nós temos Nicodemos, alguém com uma moral elevada. Já no capítulo 4, nós temos uma mulher imoral. Uma pessoa que tinha 5 maridos, estava vivendo com um homem que nem era marido dela. Então, nós temos de um lado... E isso colocaria essa mulher na mesma reputação de uma prostituta naquele tempo. Então, imagine o contraste. De um lado, alguém com uma moral elevada. Do outro lado, alguém imoral, que poderia até ser contado como uma prostituta. O contraste continua. Capítulo 3, Nicodemos vai até Jesus às escondidas, à noite. Capítulo 4, em pleno meio-dia, Jesus vai até aquela mulher. Jesus vai até o poço se encontrar com aquela mulher. Por isso nós vamos falar do encontro transformador. Um encontro que transforma. Por quê? Todos nós aqui, pelo menos eu creio nisso, e quero continuar crendo, que todos nós aqui um dia tivemos esse encontro transformador. O encontro de Jesus conosco, ou seja, Jesus veio ao nosso encontro. Quando nós não o procurávamos, quando nós nem se importávamos com ele, em algum momento ele veio ao nosso encontro, porque na sua agenda eterna, na eternidade passada, ele já havia marcado um encontro com você, mesmo que você não sabia. Mas você teve encontro com ele. O evangelho de Jesus foi apresentado a você, você creu, você recebeu a Cristo, você acreditou que ele era o Salvador, e hoje você está aqui. Então nós vamos falar a respeito desse encontro transformador. Bom, se nós observarmos o versículo 1 em diante, o texto nos mostra que os fariseus, eles ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Aí Jesus, quando ele descobre isso, que os fariseus já estavam falando, já havia descoberto que Jesus estava fazendo esse tipo de coisa, o que Jesus fez? O texto nos mostra, quando Jesus ficou sabendo disso, ele saiu da Galileia e voltou uma vez mais, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Quando Jesus descobriu quando os fariseus descobriram que Jesus estava batizando, aliás, os seus discípulos estavam batizando, como o texto nos mostra, ele viu a necessidade de sair daquela região. Isso porque quando João Batista estava batizando, Jesus já percebeu a perseguição que havia com relação ao batismo. Os fariseus estavam de olho já em João Batista e também em Jesus por causa do batismo. Então ele se viu necessário, ele viu a necessidade de sair daquela região e ir para uma outra região, Judéia e Galileia. Aí no versículo 4 em diante, nós vamos ver o que nós vamos ver exatamente no texto de hoje. Nós vamos ver o Evangelho. O que o Evangelho produz em nós? Nós vamos ver basicamente isso. O Evangelho ele vai produzir algumas coisas em nós, porque é o Evangelho que entrou em contato com a nossa vida e nos trouxe a salvação. Porque o Evangelho nos apresenta Cristo. Então nós vamos ver algumas características do Evangelho e depois nós vamos ver até mesmo a nossa reação com relação ao Evangelho. A primeira característica que nós vamos ver a respeito do Evangelho, daqui para frente, é que o Evangelho ele cumpre um plano pré-estabelecido por Deus. Quando nós marcamos um encontro com alguém, nós precisamos que as duas partes cumpram com o seu acordo. Você marcou às 7 horas da manhã com alguém na frente do diasco, para que o encontro seja bem sucedido, você precisa que as duas pessoas acordem às 6 da manhã pelo menos e vá para lá. E cheguem pontualmente. Se uma das pessoas não cumprir com o seu papel, não há um encontro. Não existe encontro sozinho. Certo? Você precisa que ambas as partes cumpram. Na salvação, esse encontro que nós tivemos é um encontro que nós nem sabíamos que tínhamos esse encontro. Nós desprezávamos até mesmo a pessoa que nos encontrou, o Senhor Jesus. Mas esse encontro que foi marcado um dia em nossas vidas, foi marcado quando? Antes da fundação do mundo, Deus já havia na sua agenda celestial anotado o dia que ele ia te encontrar. O dia que Jesus ia
passaram na sua vida. Portanto, ele não passou atrasado. Talvez você fale, eu queria ter me convertido antes, porque assim eu me livraria de muitos pecados que eu cometia. Jesus não se atrasou. Ele chegou exatamente no dia, na hora, no plano estabelecido por Deus de encontrar você. O texto nos mostra, era necessário passar por Samaria. Por que era necessário passar por Samaria? Será que era por alguma questão geográfica, simplesmente? Teria que ser, porque na verdade, Samaria fica entre essas duas cidades que Jesus estava indo. E o caminho mais lógico, mais perto, é você passar por Samaria. Só que havia um grande problema. Nenhum judeu passava por Samaria. Eles contornavam a cidade de Samaria, por quê? Por causa do ódio que eles tinham com relação aos samaritanos. Eles não passavam por aquela cidade. Era algo que nunca ia acontecer. Um judeu passar por aquela cidade é muito raro. Só em extremo, como é que é? Coisa... extrema necessidade, exatamente. E, por outro lado, também os samaritanos cooperavam um pouco com esse ódio. Porque o que eles faziam? Os samaritanos, eles espalhavam cadáveres de animais pelo meio do caminho, onde os judeus iam passar. Por quê? Porque um judeu, se ele tocasse no animal morto, isso tornava impuro. E o que ele precisava fazer? Se purificar num dos tanques de purificação. Não tinha tanque de purificação naquele caminho. Então os samaritanos eram gente boa, faziam armadilhas para os judeus. Então, para evitar qualquer problema ou o risco de contaminação, de se tornar impuro, os próprios judeus aumentavam a sua rota de 80 até 100 quilômetros, dependendo da região, para não passar por Samaria. Mas o texto nos mostra, João diz o seguinte, era necessário passar por Samaria. Ele precisava passar por Samaria. Fazia parte de um plano estabelecido por Jesus, pelo próprio Deus, que Jesus passasse por Samaria. Aquele encontro não foi um mero acidente, não foi um mero acaso. E aqui João quer nos mostrar com isso a verdade de que Jesus é Deus. Porque olha só, Jesus sabia exatamente o momento e a hora que aquela mulher ia estar ali. Isso aponta para nós uma verdade cristológica da divindade de Cristo. Ou seja, ele é onisciente. Ele sabia exatamente o momento em que aquela mulher estaria no poço. Isso aponta para nós a sua divindade. E é esse o propósito de João. Ele quer mostrar isso para vocês. Ele quer que entendamos, ele era divino. E por isso era necessário passar por Samaria. Versículo 31 a 34, os discípulos tinham saído, foram comprar comida, e os discípulos retornam, a mulher samaritana sai, vai anunciar que ela encontrou Jesus para o seu povo, aí os discípulos chegam e acontece isso aqui. Versículo 31 e 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhe disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha vontade, ou seja, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Aquele encontro era a vontade de Deus sendo realizada. O plano de Deus sendo estabelecido aqui. Porque o Evangelho, ele sempre vai cumprir um plano pré-estabelecido por Deus. Ele vai alcançar quem tiver que alcançar, no tempo que tiver que alcançar, mesmo que a gente não conheça esse tempo, no seu determinado momento, quando Jesus se apresentar através do seu Evangelho, essa pessoa vai se render aos seus pés. O texto mostra, era necessário passar por Samaria, assim chegou à cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho, e ali havia um poço de Jacó, o famoso poço de Jacó. Não é mencionado em nenhuma parte das escrituras esse poço aqui, mas nós sabíamos que havia um poço ali das terras de Sicar, isso aparece em Gênesis, mas o poço chamado de Jacó não aparece em nenhum lugar, não sabemos se foi por tradição que esse nome foi dado ou por qualquer outra circunstância. O texto mostra que Jesus, cansado da viagem, ele chega até aquele poço, se assenta ao poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia. O que João quer que nós entendamos aqui? João, ao mencionar por volta do meio-dia,
ele queria que nós atentássemos para algo que ele vai mencionar daqui a pouco, que está relacionado intimamente com a moral dessa mulher. Porque nós vamos ver agora que ao meio-dia aparece naquele local uma mulher sozinha indo tirar água do poço. Isso não aconteceria em hipótese alguma. Mulheres não iam sozinhas até o poço, isso para a proteção delas, e mulheres não iam ao meio-dia tirar água. As mulheres iam por volta das 8, 9 da manhã no máximo, ou depois das 3, quase 4 da tarde. Meio-dia, o sol escaldante, o sol forte daquela região fazia com que as mulheres não fossem até o poço. Mas uma mulher, sozinha, foi até o poço tirar água, ao meio-dia. Então é um detalhe que João não quer que passe despercebido. Ele quer que os seus leitores atentem para esse detalhe. Um judeu entenderia perfeitamente o que se passa. Mas o evangelho também, ele quebra barreiras. Se por um lado os judeus e os samaritanos não se davam bem, se odiavam, tinham rixas de séculos para trás, por outro lado o Senhor Jesus entra no meio disso tudo e derruba as barreiras, os muros que foram levantados aqui. Porque é isso que o evangelho faz. O evangelho, ele quebra todas as barreiras. O evangelho derruba os muros de separação. Primeiro havia um muro de separação entre nós e Deus. O evangelho derrubou esse muro, que era o muro mais difícil que existia. O muro mais difícil de ser derrubado, aliás, impossível de ser derrubado por alguém. Jesus derrubou esse muro de separação. Mas o evangelho não só derrubou o muro de separação entre Deus e os homens, também derrubou o muro de separação entre homens. A morte de Cristo na cruz reuniu para si, fez para si, criou para si um povo de todas as nações, de todos os lugares. E isso era surpreendente para aquela época, principalmente por um contexto judaico patriota, né, que acreditava que a salvação era só deles. De repente, esse muro sendo derrubado é algo que trouxe escândalo para alguns judeus. O texto nos mostra, meio-dia, Jesus se assenta ali no poço, cansado, né, como homem. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse o seguinte: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos, por alguma razão, não estavam ali, tinham saído para comprar comida. A mulher samaritana perguntou, olha o espanto. Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Espera aí, o Senhor é judeu. O Senhor nem fala com o samaritano. E para piorar, o Senhor está me pedindo água. Só que Jesus não carregava um cântaro, não carregava nada. Jesus não tinha nem nada para tirar a água daquele poço. E quando ele pediu água para ela, ele pediu para beber no mesmo copo que ela, no mesmo recipiente. E o texto nos mostra, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa não é a tradução correta. A tradução literal desse texto é: eles não comem no mesmo utensílio, ou não bebem no mesmo utensílio, coisa relacionada, coisa do gênero. O que Jesus estava pedindo era algo extremamente estranho àquela mulher, estranho para qualquer um judeu. Diante de um samaritano, conversar com um samaritano já é algo extremo. Uma mulher ainda piorou a situação. E agora ele pede para ela, me dá um pouco de água. Ela estava ali, ela foi tirar a água, ela estava com os seus utensílios, tanto que a mulher fala, o senhor não tem com que tirar água. O senhor não tem nada. Mas Jesus estava pedindo para beber água no mesmo cântaro que aquela mulher. Isso é ou não é quebrar uma barreira extremada? Isso rompe, isso quebra uma barreira. É bem verdade que nós aqui no contexto de Japão, nós criamos barreiras com relação aos japoneses. Automaticamente nós fazemos isso. O que nós pensamos? O japonês é um povo duro. O japonês tem a sua religião. Não adianta pregar o evangelho para ele. O japonês é cabeça dura. O japonês tem as suas tradições. E a gente começa a levantar muros e barreiras intransponíveis, de maneira que a gente fala, não adianta pregar o evangelho para o japonês, ele não vai ouvir. Ele não vai crer. Nós estamos levantando muros como havia naquele tempo. Muros de separação. E é exatamente isso que nós fazemos com os japoneses.
essa mulher, assim como os japoneses, ela tinha suas tradições, ela tinha suas religiões equivocadas, mas quando Jesus se apresentou a ela, tudo isso simplesmente caiu por terra. O dia que Jesus se apresentar, o dia que Jesus cumprir com o seu encontro pré-estabelecido com o japonês, e talvez ele use a sua vida para anunciar o evangelho, nesse momento qualquer barreira cai. Não fica barreira nenhuma quando o evangelho de Jesus cumpre o seu propósito pré-estabelecido por Deus de alcançar alguém. Aí é que está, nós não temos a agenda de Deus. Nós não sabemos quando é que ele marcou o encontro com o japonês. Isso cabe a nós fazer o quê? Anunciar o evangelho a todos. Não criar barreiras. Mas havia uma grande barreira, um muro de separação naquele tempo, e Jesus simplesmente derrubou esse muro. Se nós olharmos o versículo 27, nós vamos perceber que os discípulos de Jesus, quando chegaram, eles também ficaram assustados. Veja o que diz o texto. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Então os discípulos ficaram assustados, surpresos. Ué, conversando com uma mulher? E que eles sabiam que ela era uma mulher samaritana? Então, isso trazia espantos. Isso trazia dificuldades com relação ao relacionamento entre pessoas. Então o evangelho, ele quebrou as barreiras que havia entre as duas cidades ali. O evangelho não só quebra essas barreiras. O evangelho também tem que quebrar as barreiras que nós criamos com relação aos irmãos. Nós mesmos criamos barreiras com relação a outros irmãos. A gente faz isso também. A gente desenha o perfil das pessoas. E quando nós desenhamos o perfil das pessoas, nós já taxamos. Ah, esse irmão, essa irmã, não dá para fazer isso com ela. Não dá para chamar a irmã de dentro para ir na minha casa comer, não. É muito chata, ela acha que ela é judia, ela acha que ela é de uma espiritualidade mais elevada, mas na verdade ela é samaritana, que ela é miscigenada. E a gente cria barreiras com relação a outros. Saiba, quando nós criamos qualquer barreira com relação ao nosso irmão, nós estamos desprezando a obra da cruz, porque a obra da cruz quebrou todas as barreiras. As barreiras entre as nações, as barreiras entre os povos, as barreiras entre Deus e os homens e as barreiras entre os irmãos. Todos nós fomos comprados com o mesmo sangue. Então desprezar alguém que foi comprado com o mesmo sangue que você é desprezar a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então não crie barreiras com relação a ninguém. Outra característica do evangelho, o que o evangelho faz? O que o evangelho, para que ele serve? O evangelho serve para ser proclamado. Tá? O evangelho ele tem que ser proclamado. O evangelho, como os judeus pensavam, né, a lei que pertencia aos judeus, esse zelo, esse amor, ó, esse orgulho, ó, nós temos a lei, e nem sequer compartilhar isso com outras pessoas, isso também foi quebrado no evangelho. O evangelho foi entregado aos discípulos para que eles espalhassem o evangelho às outras nações. E quando nós observamos o texto aqui, Jesus está expondo o evangelho para essa mulher samaritana. Ele não guardou a sua mensagem para si, ele não escondeu a verdade de que ele era o Messias para essa mulher, ele simplesmente proclamou o evangelho para ela. E é isso que nós devemos fazer com relação ao evangelho. Nós devemos proclamar o verdadeiro evangelho. Veja o que o texto diz. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Tá? Deixa eu entender o que é água viva, porque nem todo mundo entende o que é isso. Água viva não é aquele curaguê, aquele como é que faz? Que queima a gente no mar, que está nadando lá, água viva vem e queima. Não é isso aqui. O que é água viva? Tá? Também não é misticismo, nem nada que... Água viva é aquela água que era extraída daqueles poços que eram cavados bem fundo, onde você tinha uma corrente de água que passava por baixo. Então você cavava um poço e você conseguia alcançar uma corrente de água, uma água corrente. Isso era chamado água viva. Ao contrário disso, aquela água parada, que você cavava e encontrava aquele poço de água parada, era chamado de água morta. Então é isso. Então para alcançar-se essa água viva, tinha que cavocar bem fundo, para você alcançar esses lençóis correntes, tá bom? Não tem nada de misticismo aqui nesse água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água. Não tinha nada. Ele não foi ali para tirar água, ele foi para conversar com a mulher. O poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva?
para alcançar essa água viva, tinha que atingir uma certa profundidade. Jesus sem nada na mão, como é que ele vai alcançar isso? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e seu gado? Ela não sabia que ele era maior do que Jacó. Jesus respondeu. Aí Jesus mostra a sua superioridade a Jacó. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Eu sou maior do que Jacó, sabe por quê? Esse poço que Jacó deu para vocês é um poço que traz uma água que, se você beber, você vai ter sede novamente. A água que eu lhe der, olha o que ele diz. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Eu sou sim maior do que o vosso pai Jacó. A mulher disse, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela não entendeu ainda. Ela não entendeu o que Jesus realmente quis dizer com essa água. Ela entendeu que se ela bebesse daquela água, Jesus ia dar uma água que ela nunca mais precisaria beber. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de uma água terrena. Estava falando de um outro tipo de água. Mas o evangelho, ele deve ser proclamado. O Senhor Jesus se revelou a essa mulher e proclamou o evangelho a ela. Se nós temos o evangelho de Jesus em nossas mãos, se nós fomos alcançados por esse evangelho, nós devemos não guardar para nós, como faziam os judeus. Nós devemos proclamar às outras nações. Se nós observarmos o versículo 39 e 42, nós vamos perceber que essa mulher, ela fez isso. Ela saiu proclamando o evangelho ao seu povo ali, no momento. Muitos samaritanos daquelas cidades creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou por 2 dias. Essa mulher levou a mensagem de Cristo ao seu povo. Ela contou tudo o que tinha acontecido ali no poço. Desculpem. E nós não sabemos toda a conversa que aconteceu ali. Mas, de fato, tudo que ela havia conversado com Jesus, certamente ela anunciou ao seu povo. E eles creram, o texto mostra. Muitos samaritanos creram por causa do testemunho daquela mulher. Essa mulher foi um instrumento de Deus para levar o evangelho às outras pessoas, assim como nós precisamos ter. O evangelho deve ser proclamado, deve ser ensinado por quanto tempo? O tempo que for necessário. Se nós observarmos o texto, Jesus ficou ali quanto tempo? 2 dias. Jesus ficou 2 dias ensinando o evangelho para aquele povo, para aquela nação. Então, o evangelho não é simplesmente 4 leis espirituais que você aprendeu de maneira equivocada. Isso daí não é evangelho que você anuncia em 3 minutos e vira as costas, ou você entrega um panfleto e vai embora. O evangelho requer tempo, requer explicações. Essa mulher não entendeu o que era essa água. O seu ouvinte, aquela pessoa que você está pregando o evangelho, certamente ela não tem toda a compreensão necessária para compreender todo o evangelho. Você precisa gastar tempo com ela. Nós estamos falando aqui de um contexto judaico do 1º século, onde as pessoas, a sua grande maioria, eram judias e elas tinham um certo conhecimento a respeito da lei. O povo que nós pregamos o evangelho hoje não conhece nada de lei, não conhece nada de Antigo Testamento. Lembra daquele eunuco no caminho, lendo Isaías? Ele estava lendo Isaías, profeta do Antigo Testamento. Hoje, se você encontrar um católico, ou um japonês mesmo, ele não sabe do Antigo Testamento, ele nunca leu, ele não tem essa cosmovisão do Antigo Testamento que ajuda ele a entender o Novo. Você precisará gastar tempo com eles. Aqui foi necessário 2 dias. Talvez você precise meses, anos. E o outro detalhe, o evangelho não é uma mensagem só para os não crentes, que você deve ser anunciado uma única vez. O evangelho é uma mensagem que tem que confrontar a nossa vida por todo o tempo. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos do evangelho nos confrontando. Porque é isso que o evangelho faz. Nos corrige, nos confronta, e ele vai fazer isso com a mulher também. Olha aí. O evangelho, ele confronta os pecados. O evangelho moderno que temos
ouvido por aí é um evangelho que simplesmente não toca no pecado. Eu já ouvi uma vez o pastor dizendo o seguinte, que não prega pecado na igreja dele, por quê? Porque pensa só, as pessoas trabalham todo dia, né, cansada, final de semana, vai para a igreja, você tem que dar uma mensagem mais motivadora, né, que anima. Aí você vai e fala que a pessoa é pecadora? Ah, não. Eu não prego sobre pecado, prego sobre amor, sobre o que Deus vai fazer na sua vida. Esse não é o evangelho. O evangelho de Jesus, ele começa mostrando que todos somos pecadores, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo, quando tentava ir para Roma, ele queria ir para a Espanha, mas ele tinha que passar em Roma, parar ali por um tempo, ele queria colher alguns frutos entre aqueles irmãos. O que Paulo disse? Paulo escreve uma carta, apresentando o seu evangelho àquela igreja que não conhecia, portanto precisava de um referencial. Então eu vou mandar o evangelho que eu creio para vocês. Escreveu 3 capítulos para falar de pecado. O evangelho para ele começou com a doutrina do pecado, a corrupção total, a depravação total de todos os homens. O evangelho, ele confronta os pecados. O evangelho, ele toca nas nossas feridas. Então, Jesus, diante dessa mulher, começa a fazer isso. Tocar a ferida dessa mulher. Olha o que Jesus disse. Vá, chame seu marido e volte. O que Jesus está fazendo aqui? Está cutucando a ferida dessa mulher. Ela disse, eu não tenho marido. Respondeu ela. Jesus lhe disse, você falou corretamente, dizendo não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Você acabou de dizer, é verdade. Essa mulher era uma mulher que teve 5 maridos, estava vivendo com um homem que não era marido dela. Já ia para o 6º. Bom, na nossa cultura atual, a depravação que o nosso mundo vive, principalmente o nosso Brasil, fulano tem 5 maridos, beleza, isso é normal, acontece. Os artistas fazem isso. Mas para o contexto daquela época, em que o divórcio era discriminado, em que o divórcio era algo repugnante, que as pessoas simplesmente menosprezavam alguém nessa situação, uma pessoa com um divórcio já era rejeitada pela sociedade. Ora, pense em alguém com 5. E vivendo de forma ilegal, irregular com esse 6º. Jesus está confrontando o pecado dela. De fato, você teve 5 homens, e esse com quem você está vivendo não é seu marido. Jesus está mostrando, está revelando a ela a sua pecaminosidade, o seu pecado. É isso que o evangelho faz. O evangelho é a luz de Deus, e quando a luz chega diante de nós, nós percebemos toda a imundície que há em nós. Toda a sujeira. O próprio texto de João nos diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz demonstrava suas más obras. A luz mostrava o quão terrível, quão perversos essas pessoas são. Então, se você vai pregar o evangelho, você sai simplesmente trazendo uma luz diante da pessoa. Isso vai revelar toda a sua sujeira, toda a sua imundície. É isso que o evangelho faz. O evangelho, ele confronta pecado. O evangelho entra em questões até mesmo pessoais, como foi aqui. Jesus não passou batido, não passou a mão na cabeça dela. Jesus não pensou, não vou falar de pecado agora, porque vai que ela desanima. Vai que ela desiste. Jesus falou de pecado, nós devemos também falar de pecado, porque o evangelho, ele vai confrontar o pecado dos incrédulos lá fora, e também os nossos pecados. Porque se estamos na luz, também perceberemos toda a nossa pecaminosidade. O evangelho, ele também corrige a nossa cosmovisão religiosa equivocada. Você já sabe que é a cosmovisão, não preciso falar disso. Vocês não sabem, eu vou ficar muito chateado. Mas vocês sabem o que é isso, eu não preciso tecer detalhes. Mas essa mulher, ela tinha até certo ponto uma visão da religião. Visão equivocada, é claro. Como a maioria das pessoas lá fora tem. Essa mulher, até que ela entendia alguma coisa, ela disse aqui no texto, olha, veja o que és profeta. Então ela entendia a questão de profeta. E ela diz o seguinte, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim. O que basta para você, mulher? Crer em mim. Vocês
Na religião aí diz o seguinte, tem que adorar lá no Monte de Jerusalém, a religião de vocês judeus. A minha diz que é nesse monte aqui, talvez Monte de Gerazim. Mas aí, Jesus fala, creia em mim. Jesus já começa a corrigir a cosmovisão dela. O que importa, o que basta é você crer em mim. Aí eu pergunto, pode-se crer de qualquer maneira em Jesus? O importante é a intenção do coração das pessoas em crer em Jesus. Em João capítulo 7, Jesus diz o seguinte no finalzinho. Se você crê em Cristo conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que é necessário fazer para que no nosso interior jorre rios de água viva? Crer em Cristo conforme diz as Escrituras. Não é conforme o seu pastor diz lá fora, não é conforme você ouve pela mídia, pelos pseudos evangélicos. Você tem que crer em Cristo conforme o Evangelho, conforme diz as Escrituras. Se não for conforme diz as Escrituras, você permanecerá crendo em alguma coisa, só que com a cosmovisão equivocada. Isso não é suficiente. É importante crer em Jesus Cristo, o Cristo revelado nas Escrituras. Por isso nós estamos estudando. Aí Jesus diz, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora. Aliás, ele diz, a hora chegou. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Eles criaram uma imagem de Deus, do Cristo, uma imagem equivocada a respeito de Cristo, do Messias, e até essa mulher, ela havia reconhecido, o Messias virá e nos explicará todas as coisas. Olha que legal, ela tinha até uma compreensão acerca de um Messias. Mas sabe qual era a compreensão de Messias que ela tinha? Ela acreditava que o Messias era Moisés. E que Moisés, em um determinado momento, viria novamente ao seu povo, ou a todas as nações ali, incluindo eles, iria explicar a lei. Porque os samaritanos só tinham o Pentateuco. Eles não tinham o resto da lei. E nós que sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva, nós sabemos dos perigos que há em você ficar com parte das Escrituras. Essa mulher só tinha o Pentateuco. E ela cria que Moisés era o Messias. Isso é heresia. Aparentemente ela cria numa coisa legal. Ela crê que o Messias vai vir. Mas era errado. E Jesus precisa corrigir isso. E Jesus de fato corrigiu isso, porque o Evangelho, ele tem que corrigir a nossa cosmovisão, nossa maneira de crer. Quando você chegou aqui para a igreja, você chegou com costumes católicos, com costumes budistas, talvez, com algumas coisas que você aprendeu, e isso talvez passa para a sua religiosidade evangélica, né? Talvez, sei lá, você chuta o canto da mesa, nossa senhora Aparecida, sei lá, você traz algumas coisas que vêm lá da sua tradição. Tudo isso precisa ser corrigido. Nós precisamos crer no Evangelho centrado em Deus. Aí Jesus diz, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação, primordialmente, ela vem aos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus começou aqui a corrigir a sua compreensão. Não é no monte. Tá? Para quem gosta de orar no monte, havia a ideia de que no monte as coisas eram boas, as coisas aconteciam. Tá? Hoje nós não precisamos ir no monte orar. Tá bom? Não precisamos ir no monte orar. Nada de misticismo aí. Não precisa ver graveto pegar fogo no monte. Isso aí vocês abandonam. Isso é fruto de uma cosmovisão religiosa equivocada. Adoração a Deus não é num local específico. Naquele tempo, o templo era o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada e toda a adoração era centralizada no templo. Pessoas viajavam para ir para o templo. Hoje você pode ir para São Paulo que tem um templo lá, do rei Salomão aí, né? Você pode ir para lá. Mas naquele tempo, o templo era o local onde a presença de Deus se manifestava de forma focalizada. Ali, no Santo dos Santos, Deus aparecia ao sumo sacerdote. Mas quando Cristo veio, o véu do templo simplesmente foi rasgado. O véu rasgou, dando acesso, esse véu ali da separação entre o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote tinha acesso. Esse véu simplesmente foi rasgado.
Então não é no templo. Esse local que nós estamos aqui não é templo, tá? Aqui não é templo. Aqui também não é igreja. Também é outra confusão. Isso tudo precisa ser corrigido pelo Evangelho. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí Jesus faz uma declaração que é para corrigir mesmo o pensamento dela. Eu sou o Messias. Olha, pela primeira vez Jesus diz: eu sou o Messias. E não é interessante que ele diz isso a uma mulher samaritana? Ele poderia ter dito isso no templo, cheio de judeus olhando para ele, judeus que criam, esperavam o Messias. Ele podia ter anunciado isso numa sinagoga diante de todos os judeus, mas ele escolheu anunciar isso diante de uma pecadora que era contada entre as prostitutas, alguém menosprezada pelo povo, alguém que tinha que ir ao poço meio-dia tirar água sozinha, porque ninguém ia acompanhado dela, ninguém queria nem sequer andar do lado dessa mulher, por causa do seu caráter, por causa da sua má fama, por isso ela tinha que ir meio-dia, sozinha. Aí Jesus escolhe essa mulher. No capítulo 3, Jesus não fez nenhuma dessas revelações a Nicodemos. Jesus não disse para Nicodemos: você é mestre em Israel, vou dar uma dica para você, eu sou o Messias. Mas ele fez isso à mulher samaritana, porque ele queria corrigir a cosmovisão religiosa equivocada daquela mulher. A nossa também precisa ser corrigida. Ainda nós temos traços de humanismo, de catolicismo, de qualquer outra coisa. Cada um tem um pouquinho de alguma coisa aqui. E a gente precisa do Evangelho para ser corrigido. O Evangelho, qual é a nossa reação diante do Evangelho, uma vez que nós fomos alcançados pelo Evangelho? O Evangelho deve ser pregado por todos que um dia foram alcançados. Você foi alcançado pelo Evangelho? Se você foi alcançado pelo Evangelho, então é seu dever anunciar esse Evangelho às outras pessoas. O que essa mulher fez? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então ela coloca em dúvida isso para o seu povo. Olha, eu encontrei um homem. E ele me revelou tudo o que eu tenho feito. Será que ele não pode ser o Cristo? A curiosidade do povo é: vamos ver. Vamos descobrir se esse homem realmente é Cristo. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Jesus foi ao encontro dela primeiramente. Agora essa mulher encontrada, ela leva pessoas ao encontro de Jesus. Um dia Jesus veio ao seu encontro. Portanto, nós também devemos levar pessoas ao encontro de Jesus. Como eu disse, você não tem a agenda dele. Você não sabe quem são as pessoas, quem está na ordem ali, você precisa anunciar a todas as pessoas que no seu devido tempo o Evangelho cumprirá o seu dever, cumprirá a sua função, salvando e resgatando as pessoas. Portanto, se nós ainda estamos levantando muros de separação, isso significa que nós estamos distantes do Evangelho. Se nós ainda estamos tendo uma vida imoral, isso significa que nós ainda estamos distantes do Evangelho. Isso significa que se a pregação do Evangelho é algo que tem sido menosprezado por nós não damos valor a isso, significa que nós estamos menosprezando o Evangelho. Nós não estamos andando de acordo com o Evangelho. Se nossa religiosidade ou se nossa cosmovisão ainda está totalmente equivocada, isso é um sinal de que nós estamos distante do Evangelho. Então perceba que o Evangelho ele é central. Nós precisamos do Evangelho para tudo. Mesmo depois da nossa conversão, nós precisamos ainda do Evangelho. Porque é o Evangelho que vai corrigir o nosso caráter, o Evangelho que vai corrigir as nossas condutas imorais. É Ele que vai corrigir, e essa é a palavra correta. Nós precisamos do Evangelho para derrubar as barreiras, e às vezes nós andamos na contramão do Evangelho. Nossa igreja aqui, com relação a pregar o Evangelho, sinto muito, mas nós estamos a dever, né? Nós estamos em débito aqui nessa área, porque na parte de questão teológica até que estamos caminhando bem, até que estamos desenvolvendo uma cosmovisão legal, vocês estão se esforçando. Mas no que diz respeito a anunciar o Evangelho, nós estamos deixando a desejar.
Isso simplesmente significa que nós estamos menosprezando o Evangelho. Porque se nós um dia recebemos, se nós encontramos a cura para os nossos pecados, nós devemos anunciar isso às outras pessoas que estão na mesma situação que nós estávamos. E parece-nos que nós estamos um pouco acomodados no que diz respeito a isso. Então o nosso alerta, o alerta de João para nós nessa manhã é que o Evangelho ele é poderoso para fazer tantas coisas. É poderoso para derrubar os muros, é poderoso para quebrar as barreiras, é poderoso para corrigir os nossos pecados, para corrigir as nossas religiosidades. O Evangelho ele deve ser proclamado, mas por que então nós não fazemos tudo isso? Uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho. Se não estamos fazendo, é porque estamos demonstrando desprezo pelo Cristo da cruz. O Cristo revelado a essa mulher, o Cristo que um dia foi revelado a nós, o Cristo que um dia nos encontrou. Então nessa manhã fica esse alerta para nós de que nós precisamos do Evangelho para corrigir todas as áreas das nossas vidas, todas. Não há uma área da nossa vida que não necessite do Evangelho. Tudo que você for fazer, tudo que você for pensar, tudo tem que estar respaldado pelo Evangelho. O Evangelho tem que ser a luz, tem que ser aquela lente que nós aprendemos em Cosmovisão, que vai te direcionar em tudo que você vai fazer. Mas o problema é que nós tiramos os óculos do Evangelho que nós recebemos de Jesus. Então a mensagem para nós é, vamos colocar de novo. Vamos ajudar pessoas que não estão colocando os óculos do Evangelho para olhar situações. Pessoas que não estão conseguindo ter uma cosmovisão cristã, bíblica, né? Tem que usar a palavra bíblica, infelizmente, que cristão hoje não quer dizer muita coisa. Mas nós precisamos derrubar esses muros, ajudando outros também. Vamos nos colocar em pé? Nós, olhando para esse texto, nós temos uma grande razão para nós nos alegrarmos diante de Deus e orarmos agradecendo a Deus. A razão é que o Evangelho veio ao nosso encontro. Pela vontade soberana de Deus, o seu nome estava na lista. A sua hora estava marcada com o Pai. E o Pai desenvolveu os meios para te alcançar. Alguma pessoa foi ao seu encontro, alguém abriu a Bíblia para você, alguém falou para você de Jesus. Tudo isso era obra do Pai trabalhando, cumprindo com o propósito eterno do Evangelho, que era te alcançar. Então, se você foi alcançado, evidentemente você tem razões suficientes para agradecer a Deus nesse momento. Porque Ele te alcançou. Ele escolheu você, colocou o seu nome na agenda, você não queria esse compromisso, você nem foi atrás dele, na verdade você desprezava ele, você nem queria saber dele. Era um encontro que você, se soubesse, talvez faria pouco caso, mas o Espírito Santo agiu no seu coração, mudou o seu coração, te deu um novo coração, de maneira que quando o chamado de Jesus apareceu diante de você, o chamado eficaz, você correu para os braços dele. E você talvez tinha até mesmo um caráter pior do que da mulher samaritana. Talvez a sua vida moral fosse mais depravada do que dessa mulher. Talvez a sua religiosidade e a sua compreensão das Escrituras fosse pior do que a dela. Ela sabia que havia o Messias, alguma coisa do gênero, você nem sabia de nada. Mas Jesus te alcançou também, assim como alcançou aquela mulher. Isso é motivo ou não para nós agradecermos a Deus? Eu penso que sim. Então, se você pensa que é um motivo para agradecer a Deus, então agradeça a Deus junto comigo nessa oração.